Pessoal, boa noite a todos, então. Olha só, hoje nós teremos, então, a nossa aula prática, tá? Teremos aula práticas hoje, iremos observar um pouquinho tudo aquilo que a gente abordou, né, ao longo desse semestre nosso que está encerrando, né? E nada melhor do que a gente encerrar, então, esse semestre em grande, né, da melhor forma possível. Então, olha só, hoje nós vamos fazer duas aulas práticas, abordando, né, os dois principais conceitos que a gente viu nas aulas, né? Que é tratando do movimento retilíneo, seja ele uniforme ou variado. Especificamente na nossa experiência de hoje, vamos tratar apenas o movimento retilíneo uniformemente variado. Por que não uniforme? Porque vocês já viram, já comentei com vocês, que na vida prática o movimento uniforme ele não existe no contexto prático. A gente utiliza ele como um modelo físico, um modelo matemático, para descrever as características dos outros movimentos. Já o movimento uniformemente variado é o movimento que a gente vive no dia a dia, que a gente se depara com ele em situações reais, né, onde nós temos as características que já vou abordar daqui a pouco com vocês, tá, para que a gente assim então possa estar entendendo, né, como é que ele funciona, né, e como é que nós trabalhamos. E a outra experiência que nós vamos trabalhar, também vamos trabalhar sobre, nós vimos ao longo das aulas trabalho energia, e nós vamos trabalhar hoje sobre os conceitos de energia e conservação da energia, tá? Vamos ver na prática como os processos acontecem, como é que eles funcionam, tá? Então, hoje nós vamos sentar nisso. Então, olha só, na nossa primeira experiência que nós vamos trabalhar sobre os conceitos de movimento retilíneo uniformemente variado, primeiro nós precisamos entender, né, porque nós vamos ver dados, vamos ver valores, mas para isso precisamos primeiro entender a definição e os conceitos que estão dentro desse, né, dessa aula prática. Qual que é o objetivo? O objetivo dessa aula é a gente verificar esse movimento, as características que a gente abordou nos conceitos teóricos e verificar eles na prática, como é que eles ocorrem, como é que esses parâmetros são avaliados, né, ao longo das aulas, né, que a gente abordou. Então, olha só, o que é o movimento retilíneo uniforme? Vou fazer essa comparação para que vocês possam entender. Movimento retilíneo uniforme é o movimento em que um corpo descreve uma trajetória em intervalo de tempos iguais, em espaços também iguais, ou seja, ele percorre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. E qual é que é a principal característica desse movimento retilíneo uniforme? Velocidade constante e aceleração igual a zero. E o que nós vamos trabalhar nessa aula, né, por que é importante? Porque nós sabemos na vida prática não tem como você andar, um corpo está em movimento e ter aceleração nula. Se tem uma variação de velocidade, se tem uma taxa de variação de velocidade, nós sabemos que existe aceleração. Por isso é que o foco estará voltado, então, no movimento retilíneo uniformemente variado. O que é o movimento retilíneo uniformemente variado? É aquele movimento em que o corpo percorre distâncias ou espaços diferentes, né, a cada intervalo de tempo. Ou seja, no mesmo intervalo de tempo, ele pode percorrer espaços, né, diferentes. E qual é a principal característica desse movimento? Nesse movimento nós temos a velocidade já não é constante, ela varia, e a aceleração ela já não é nula, porque a aceleração ela é constante. Então, a principal característica do movimento retilíneo uniformemente variado, ou também conhecido como MOVE, né, vocês já estão acostumados a isso, aceleração constante e velocidade igual a zero. Então, ao longo da experiência, nós vamos ter a nossa bancada, e ao longo dessa bancada, nós vamos montar o equipamento, já vai estar lá montado, vocês vão vivenciar essas condições, tá? Com as distâncias estabelecidas, e ao longo, vamos calcular, então, esses determinados parâmetros. Professor, quais são os parâmetros essenciais que nós vamos avaliar o seu comportamento ao longo dessa experiência? Avaliar a velocidade, nós vimos velocidade média, aprendemos a calcular também o deslocamento, que é a variação, né, entre a posição final e a posição inicial. E também analisar a nossa aceleração. Qual a aceleração, professor? A aceleração média. E com esses valores, nós podemos traçar vários gráficos, analisar esses gráficos se de fato representam, né,
o movimento retilíneo uniformemente variado. Como é que eu vou saber, professor, eu fiz um gráfico, como eu vou saber que esse gráfico representa o movimento retilíneo uniformemente variado? Como é que eu vou saber que esse gráfico representa isso? E eu deixo essa pergunta para vocês. Primeiro, o movimento retilíneo uniformemente variado, a sua função, a equação que descreve esse movimento, é uma função do primeiro grau ou é uma função do segundo grau? Gostaria que um aluno respondesse para mim. Pessoal, tá me ouvindo? A equação que descreve o movimento retilíneo uniformemente variado, ele é uma função do primeiro grau ou uma função do segundo grau? Segundo grau. Uma função de segundo grau. Então, se é uma função de segundo grau, o que que significa? Na hora que eu traçar o gráfico, se esse meu gráfico for uma reta, tá certo ou tá errado? Errado. Errado. Por quê? Porque se é uma função do segundo grau, o gráfico do deslocamento em função do tempo, ele tem que ser uma parábola. Pode não ser uma parábola perfeita, porque são valores medidos, mas tem que ter uma característica de uma parábola. Por quê, professor? Porque eu já sei que a função que descreve esse movimento apresenta uma característica de uma função de segundo grau. E o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Assim como se a gente precisasse traçar o gráfico da aceleração em função do tempo, o gráfico da aceleração em função do tempo teria que ser uma linha reta. Por quê, professor? Porque a aceleração ela é constante. À medida que o tempo vai passando, a aceleração ela é constante. Então, o gráfico da aceleração em função do tempo é uma constante, é uma reta, e o gráfico da posição ou do deslocamento em função do tempo tem que ser uma parábola. Então, professor, então se eu tiver que trabalhar no materiais, equipamento, verificar que eu fiz um gráfico de uma função de segundo grau e não deu uma parábola, o meu gráfico está errado? Exatamente. Porque antes de eu olhar, simplesmente fazer um gráfico matematicamente e dizer que está certo, eu preciso olhar na coerência dos valores. Se de fato, na prática, esses valores fazem, né, efeito no resultado que eu encontrei. Porque se eu tiver um gráfico do deslocamento em função do tempo, me dê uma linha reta, eu automaticamente, na hora que a pessoa olha pelo relatório, sem ler o que você escreveu, ele vai olhar deslocamento em função do tempo, uma reta. A primeira conclusão que a pessoa vai tirar é que representa o movimento retilíneo uniforme e não movimento variado. Por quê, professor? Por que ele concluiu isso sem ler o documento? Por quê? Porque ele sabe que se é movimento variado, o gráfico não pode ser uma reta. Deslocamento em função do tempo tem que ser uma parábola. É claro, com valores de medida, a gente vai ajustando, né, e a gente consegue chegar, então, a essa parábola. Tranquilo? Então, olha só, nós vamos passar agora para essa experiência, vocês vão observar a experiência, o professor Henrique está aí, tá? Não o professor Henrique Gama, que vocês estão acostumados, mas o outro, nosso professor Henrique também, que trabalha conosco lá, aqui na Faculdade de Pitágora, né? Ele é o responsável dos laboratórios nossos, então ele vai estar compartilhando aí a tela com vocês, ele vai estar fazendo essa experiência junto conosco aqui, e ao longo da experiência, ele vai poder estar comentando, o professor tem essa liberdade, e o que eu achar importante ao longo da experiência, qualquer dúvida, vocês me perguntem, e eu comento em cima da experiência. Terminando essa experiência, aí a gente passa para outra experiência, aí eu faço uma pequena introdução sobre os conceitos, para relembrar vocês, para que vocês não fiquem perdidos ao longo da experiência. Professor Henrique, fique à vontade aí para começar a experiência para a gente. Ok. Boa noite, pessoal. Tudo beleza? Vamos dar início aqui agora ao nosso experimento. Tá todo mundo conseguindo enxergar aí a tela? Sim. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que nivelar a bancada.
Posicionamos, então, o ímã, que vai segurar o carrinho. Posicionamos o fuso para dar a inclinação na bancada. Essa inclinação, o roteiro pede em 10 graus. Agora partiremos para a parte do cronômetro. Ligamos ele aqui na alimentação. Selecionamos o idioma. Selecionamos então a função, que é essa que o roteiro pede. E intervalo de 10. Agora ligamos a alimentação do sensor no cronômetro. Podemos então começar o experimento. Agora posicionamos o carrinho junto ao ímã. E para começar o experimento, retiramos o ímã da bancada. Aqui vocês podem ver que foi finalizado o experimento. Partimos para o resultado. Então, o primeiro momento é 0, porque era quando o carrinho estava estático. E agora temos os valores nos intervalos de tempo que o sensor marcou. Pessoal, eu vou voltar o teste aqui, porque eu esqueci de um ponto muito importante, de colocar o sensor na posição correta. Então, peço desculpas aí, foi uma falha, mas vou fazer agora do jeito certo. Então, vamos lá. Nivelar a bancada. Posicionar o ímã. Posicionar fuso. Ajustar para 300 milímetros o sensor, conforme pede o roteiro. Posicionamos em 10 graus de inclinação. Ligamos o cronômetro. Ligamos o sensor. Agora sim, podemos começar o experimento. Experimento finalizado. E aqui estão os resultados de acordo com cada posição que o carrinho passou. Então, pessoal, olha só, é interessante observar algo muito importante ali, em que em cada posição que ele passou, vocês conseguem ver, por exemplo, nós temos ali os ícones mostrando, em cada posição que ele passou, nós temos um valor de S, o valor do deslocamento. Por exemplo, da posição de t igual a 0 até t igual a 1, ele percorreu uma certa distância durante um certo intervalo de tempo. De t igual a 1 até t igual a 2, nós vamos ter ali um S2, né? Também vai percorrer uma certa distância. Para eu saber, por exemplo, qual foi o deslocamento, o que é o deslocamento que nós aprendemos? É sempre a posição final menos a posição inicial. Então, se eu quiser saber, por exemplo, o deslocamento do instante T1 até T igual a 2, basta pegar qual foi a distância que ele percorreu, a final, e subtrair com a distância inicial. No caso, ele partiu do instante inicial T
né? S igual a 0, T igual a 0. Assim também o intervalo de tempo. Desde T igual a 1 até T igual a 2, nós temos o valor de T1, temos o valor de T2. A diferença entre o instante final menos o instante inicial nos dá o intervalo de tempo, então, gasto, né, durante esse processo. Agora, outra informação importante também, vale a gente destacar ainda nessa experiência, por que é preciso ajustar o ângulo, pessoal? Alguém pode falar por que é importante esse ajuste de ângulo? Por que ele não poderia fazer simplesmente, por que o professor não poderia ter feito sem ajustar o ângulo? Colocar potencial? Colocar potencial, outra coisa importante, mas outra coisa. Gravidade? Gravidade. Mas o que acontece se imaginemos que o professor aumentasse o ângulo até que chegasse, por exemplo, até 90 graus. O que aconteceria com o movimento? A gravidade vai fazer ele ir mais rápido, não vai? Exatamente. Ou seja, pessoal, o que acontece à medida que eu vou aumentando o ângulo, se eu chegar até 90 graus, eu deixo de ter apenas o movimento retilíneo uniforme. Eu tenho apenas agora um caso de quê? De queda livre, onde a ação do movimento do corpo já não será aceleração linear, será aceleração de gravidade, né? Onde nós utilizamos nas aulas que é aproximadamente igual a 10, ou seja, o valor dele medido é 9,8 metros por segundo ao quadrado, nós utilizamos, aproximamos para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ou seja, professor, posso aumentar sempre o ângulo? Não. Então, quando eu chego até em 90 graus, eu tenho um dos casos particulares que nós aprendemos do movimento retilíneo uniformemente variado, que é o caso de queda livre, onde a aceleração linear é aproximadamente igual à aceleração da gravidade. Tudo bem? Professor, pode continuar. Então, pessoal, aqui a gente já finalizou o experimento. Então, temos aqui anotados os resultados. Então, T igual a 0 no primeiro instante. E assim sucessivamente. No segundo instante, 0,0312. E assim ele vai dando os resultados até o instante 11, que é o momento que ele chega no final do seu percurso. Muito bom. Então, olha só, pessoal, né? Conforme vocês podem estar observando aí os valores, né? Estão todos ali conforme o professor Henrique está mostrando, né? E é importante, talvez vocês nem perguntaram, nós estamos trabalhando nesse ângulo de 10 graus porque nós estamos trabalhando com esse equipamento como um plano inclinado, né? Para a gente observar, né, a aceleração. E observem que a aceleração, ela é a taxa de variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Se o intervalo de tempo for maior, o que acontece com essa minha aceleração? Ela vai ser maior ou ela vai ser menor? Se eu estou percorrendo um certo deslocamento durante um intervalo de tempo muito maior, o que acontece com essa minha aceleração? Ela aumenta ou diminui? Diminui. Por quê? Porque a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Então, a velocidade é o nosso numerador e o intervalo de tempo é o nosso denominador. Então, quanto maior for o intervalo de tempo, menor é a nossa aceleração, né? E quanto maior for a aceleração, menor é o intervalo de tempo gasto. Isso nós podemos observar na vida prática. Se eu pegar o mesmo carro, por exemplo, pegar um Gol, por exemplo, um Gol padrão. Vou pegar o mesmo carro e o Gervásio vai pegar o mesmo carro. E vamos sair de Pouso Alegre para Santa Rita. Se eu chegar de Santa Rita para Pouso Alegre, por exemplo, eu estiver andando com o mesmo carro, eu tiver a uma velocidade de 80 km por hora, e o Gervásio tiver a uma velocidade de 120 km por hora, quem vai chegar primeiro? Pessoal, quem vai chegar primeiro? Gervásio. O Gervásio. Então, o que significa isso? Significa para a gente na experiência que ele
está com uma taxa de variação da velocidade, né, muito maior. E se a taxa dele é muito maior, significa que ele está percorrendo esse mesmo deslocamento que eu estou percorrendo durante o intervalo de tempo menor. Então, quanto menor o intervalo de tempo, maior é a aceleração. E nós conseguimos... Professor, o que é o deslocamento? Deslocamento é a variação entre a posição final menos a posição inicial. Lembrando, de novo, reforçar aqui, professor, deslocamento é igual a distância? Não. Tá? Vou deixar vocês felizes aqui. Tinha uma questão na prova que vocês, né, toda a turma errou. Onde eu pedia para calcular a velocidade média de ida e volta. Ele foi, saiu de Santa Rita para Pouso Alegre e voltou em Santa Rita. Quanto é que vale o deslocamento? 0. 0. Quanto é que vale a velocidade média? 0. 0. Ficaram tristes agora porque vocês erraram essa questão na prova? Então, olha, é importante perceber, existe uma diferença entre deslocamento e distância percorrida. A distância é o somatório dos intervalos. Por exemplo, no experimento que nós fizemos, o professor, ele fez o experimento desde o intervalo t igual a 0 até t igual a 11. Se eu perguntar para vocês qual foi o deslocamento desde t, desse carrinho saindo da posição S0, chegando até S11 e voltar na posição S0. Deslocamento 0. Por quê? Porque a posição inicial é igual à posição final. Agora, se eu perguntar qual que é a distância percorrida, é o somatório de todos, né, percursos que ele percorreu. Então, existe uma grande diferença entre distância percorrida e deslocamento. E, por consequência, se o deslocamento é nulo, a velocidade média também é nula. Por quê? Porque a velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Tudo bem, pessoal? Então, simples, questões muito simples, questões tranquilas que estavam na prova de vocês, mas que vocês esqueceram desses conceitos e acabaram muitos de vocês errando, né? Alguns foram calcular um monte de coisa aí. Eu até pergunto se ele bateu o recorde. Alguns responderam que bateu. Se a velocidade é 0, como é que ele bateu? Então, pessoal, tudo bem? Professor, podemos passar para a próxima parte, próxima experiência, ou tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Podemos passar. Podemos passar. Então, olha só, pessoal, agora vamos ter uma outra experiência que é tratando sobre conservação de energia. Então, olha só, duas coisas importantes que nós primeiro precisamos saber sobre a energia. Primeiro, o que é energia? Nós vimos na aula trabalho e energia. Nós vimos que trabalho é a transferência de energia de um sistema para o outro. E o que é energia? A energia é essa capacidade que um corpo tem para realizar esse trabalho. E nós vimos nessa parte da mecânica que a energia ela pode ser, né, expressa de três formas, né? Quando um corpo encontra-se em movimento, né, o corpo tem uma certa velocidade, esse corpo ele possui energia cinética. Ou seja, a energia cinética é a energia que um corpo adquire, né, quando ele está em movimento. Prova disso, a própria fórmula já indica isso, que a energia cinética é massa velocidade ao quadrado dividido por 2. O que isso significa, professor? Quanto maior for a velocidade, maior é a energia cinética. E se o corpo encontra-se em repouso, o corpo não possui. Porque se está em repouso, quanto vale a velocidade dele? Qual a velocidade de um corpo em repouso? 0. 0. Se a velocidade é 0, por consequentemente, a energia cinética é igual a quanto? A 0. Porque ela depende da velocidade. Só existe energia cinética no movimento de um corpo quando ele possui velocidade. E depois nós vimos também a energia potencial. A energia potencial ela pode ser gravitacional ou ela pode ser elástica. E nós vimos que a energia potencial gravitacional ela depende apenas da
altura do corpo se encontra. Eu até dei um exemplo para vocês na aula, não sei se vocês vão lembrar disso, que se eu tiver, por exemplo, no primeiro andar, e o meu referencial for o primeiro andar, quanto vale a altura? Em relação ao referencial, qual que é a altura? Vamos lá, pessoal. Qual que é a altura? A altura é zero, porque o referencial nosso é o primeiro andar. Se eu sair do primeiro, for, por exemplo, o segundo, então, quando eu tenho uma certa altura, nós temos, então, a energia potencial gravitacional. E pela sua equação, nós vimos, então, que a fórmula para calcular isso aí é massa, gravidade, vezes a altura. Então, ou seja, a nossa energia potencial gravitacional, ela depende da massa e depende da altura do corpo. Ou seja, agora, se o corpo for o mesmo, a massa ela for uma constante, o único parâmetro que vai influenciar se eu vou ter uma energia potencial gravitacional maior ou menor é apenas a altura do corpo. Quanto maior for a altura, maior é a energia potencial. Quanto menor for a altura, menor é a energia potencial gravitacional. Então, nós vimos isso aí. E vimos a energia potencial elástica, né? Quando nós temos materiais que sofrem compressão, né? Pode ser elongação ou uma deformação. No caso, por exemplo, de molas, né? Quando você estica uma mola, você comprime uma mola. Então, nós temos a energia potencial elástica, que depende apenas do que? Da deformação causada, seja ela compressão ou por elongação, né? Nós vimos que a energia potencial elástica é kx² dividido por 2, onde esse x é a elongação ou a deformação sofrida por essa mola, tá? E depois disso, nós vimos que a energia, né, segundo Lavoisier, eu comentei com vocês, nessa definição Lavoisier foi para o princípio das massas, tá? Que na natureza nada se cria, tudo apenas se transforma. Nós vimos que a energia, ela se transforma. Então, ou seja, enquanto o corpo está em movimento, por exemplo, no nosso caso, que nós fizemos a primeira experiência, o corpo inicialmente estava lá num plano de 10 graus. Em relação à horizontal, estava uma certa altura. Então, ele tinha uma energia potencial gravitacional. À medida que ele foi descendo essa rampa, observe que a altura foi diminuindo. E essa energia potencial gravitacional foi se transformando em energia cinética. Então, ou seja, então, professor, a energia potencial que ele tinha não perdeu? Não, não perdeu, apenas se transformou em energia cinética. E vice-versa, se você jogar um corpo para cima, no momento que o corpo vai estar subindo, vai estar com uma energia cinética, está com uma certa velocidade. Vai atingindo uma certa altura, essa energia cinética vai se transformando, vai se convertendo em energia potencial gravitacional. Então, ou seja, isso é chamado o princípio da conservação da energia mecânica, ou princípio da conservação da energia. Vários livros colocam apenas princípio da conservação da energia, alguns colocam princípio da conservação da energia mecânica. O que é energia mecânica? É a energia total de um sistema. Então, ou seja, a quantidade de energia que eu tenho antes é igual à mesma quantidade de energia que eu vou ter depois. Nada se perde, apenas ocorre uma transformação. Tudo bem? Então é isso que nós vimos e vamos ver aqui agora mais uma experiência com o professor Henrique. Vai apresentar para nós essa energia. Professor, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente nivela a base. Posicionamos o fuso. Ajustamos a medida do sensor em 300 milímetros. Ligamos o cronômetro na fonte de alimentação. Selecionamos o idioma.
e selecionamos também a função. Inserimos a largura no corpo de prova. Seria 50 milímetros. Agora, ligamos, então, o sensor no cronômetro. Vamos começar o experimento. Antes ajustamos a inclinação. Nesse caso, não é mais 10, agora passa a ser 20 graus. Posicionamos nosso corpo de prova e soltamos. Experimento finalizado. Vamos ver então os resultados. O resultado aqui foi 0,052. A velocidade média igual a 0,9615 metros por segundo. Olha só, pessoal, dá para observar, então, olha só, na hora que o professor, então, ele levou esse corpo, então, a uma certa altura, inicialmente, então, olha só, vamos supor que o corpo, nesse ponto que ele se encontra aqui parado, eu vou chamar de ponto A. Então, se encontra no ponto A. E aqui para baixo, quando ele chegar aqui no seu estado final de repouso, vou chamar de ponto B. Então, olha só. Inicialmente, eu pergunto para vocês, o corpo está lá no ponto A parado, inicialmente. E ele se encontra a uma determinada altura em relação ao plano horizontal. Que energia é que o corpo possui no ponto A? Potencial gravitacional. Potencial gravitacional. E à medida que ele vai chegando no ponto B, que eu chamei de ponto B no caso, aí não tá, mas ponto B. Que energia que ele vai ter no ponto B? Ele tá quase chegando no ponto B, tá em movimento. Que energia que ele está adquirindo? Qual a energia, pessoal? Cinética. Cinética. Então, observem que a energia no ponto A, né, até o professor está indicando aí com os traços azuis, né, a energia no ponto A é potencial gravitacional, e à medida que ele vai descendo essa nossa rampa, observa que a energia potencial vai diminuindo. Professor, como é que eu sei que está diminuindo? Porque a altura está diminuindo. Quanto menor a altura, menor a energia potencial gravitacional. E quando ele começa a adquirir uma certa velocidade, essa diminuição que está acontecendo é um processo de transformação. A energia potencial gravitacional está sendo transformada em energia cinética. Professor, então, a quantidade de energia que ele tinha lá no ponto A, a uma certa altura, vai ser a mesma quantidade que ele vai ter quando chegar lá no ponto B com essa velocidade? Exatamente. Porque a energia, ela se conserva. Por isso é que é chamado o princípio da conservação da energia mecânica, ou simplesmente conservação da energia. Então, a mesma quantidade, vamos supor que no ponto A ele tinha, vamos supor que essa altura do ponto A equivale a 2 metros, supor que esse corpo aí tem 1 quilograma de massa. Então, se a gente fazer 1 vezes 2 vezes 10, então nós teremos uma energia potencial gravitacional de 20 joule. Se eu calcular essa energia no ponto B, também tem que ser igual a 20 joule. Não pode ser diferente. Professor, não pode? Não pode. Se eu calcular e eu fizer uma experiência prática de diferente, alguma coisa errada eu fiz, professor? Exatamente. Porque a energia, ela é conservada, ou seja, ela se conserva. Então, ao longo desse movimento que o corpo vai estar descendo, ele não perde nenhuma quantidade de energia.
Professor, mas isso não acontece. Até esse ponto de mecânica, vocês acreditem em mim, mas futuramente nós iremos ver outros parâmetros, né, que vão caracterizar outros tipos de energia, tá? Ali é outra, quando vamos dar outro tipo de energia, que é energia térmica, energia interna do corpo ali, são outros parâmetros. Mas, independente, mesmo nesses parâmetros, a energia mecânica, ela continuará sendo conservada, mas teremos outras formas dessa energia, né, que nós vimos também, eu mostrei para vocês isso na aula de potência, né, que é a potência útil e a potência dissipada, tá? Então é muito importante. Então, eu até, por exemplo, vamos supor que eu não soubesse, o experimento nos dá o valor da velocidade, vamos supor que essa massa é 1 kg, né, e eu quiser saber, por exemplo, essa altura. Observem que conforme eu disse para vocês na aula, se eu utilizar as equações do movimento retilíneo, eu vou ter mais dificuldade para calcular, por exemplo, essa altura. Ou terá que usar as equações dos casos particulares lá de queda livre. Então, o que eu faço, professor? Eu uso o princípio da conservação de energia. Eu vou considerar a energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B. Que energia eu tenho no ponto A? Gravitacional, massa, gravidade vezes a altura, igual, que energia eu tenho no ponto B? Cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Corta a massa com a massa, então ficou apenas a altura igual a velocidade ao quadrado, pega a gravidade que está multiplicando, passa dividindo. Então essa altura vai ser igual a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Como a nossa velocidade é 0,900 vou colocar 0,926. Se a gente fazer 0,926 ao quadrado dividido por 20, né? 2 vezes 10, que a gravidade é 10, nós teremos, então, uma altura aproximadamente de 0,04 metro. Ou seja, se a gente multiplicar isso aí por 100, nós teremos, então, aproximadamente 4,2 centímetros de altura que o corpo se encontra. Então, observem que eu calculei de uma forma muito simples, sem precisar utilizar as equações das velocidades que a gente aprendeu lá do movimento. Basta eu analisar o princípio da conservação de energia. Por isso é que esse princípio, vocês vão observar ao longo da formação de vocês, a gente vai utilizar bastante, porque ele é muito eficiente e muito eficaz. Por quê? Porque eu tenho a convicção que a energia num determinado ponto é igual à energia num outro ponto que eu quiser saber. Eu poderia pegar qualquer outro ponto ao longo da trajetória, as energias nesses pontos continuam sendo as mesmas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo ok, né? Então, olha só, Então, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Amanhã, lembrando que amanhã nós temos nosso encontro às 9 da manhã, não é 9 da noite, não, 9 da manhã, tá? Para a gente estar fechando essas nossas aulas práticas, tá? E também, conforme nós já falamos ali, para vocês que têm acesso a esse material, o material está ali, vocês podem brincar, treinar também isso ali e fazer várias experiências de vários outros modelos, vocês têm acesso a isso aí também de forma livre, tá? E a gente está sempre aqui para poder, então, estar ajudando vocês. Lembrando que amanhã às 9, tá? Às 9 da manhã a gente estaremos todos juntos, tá? E a gente estará fechando, então, esse semestre, né, digamos assim, em grande, ou seja, da melhor forma possível, tá? Desde já agradeço a presença de todos, tá? Que estão ali. Eu estou vendo que, né, temos uma média muito boa, mais de 14 alunos, né? Estão com um número muito bom. E espero vocês amanhã. E amanhã vocês vão saber, né, com mais detalhe, outras informações que vocês vão receber. Queria saber se a professora Ivelice tem alguma palavra e depois o professor Henrique também para estar falando com os nossos alunos.
Professor Iveli, você está me ouvindo? Está por aí? Sim, estou ouvindo, sim. Então, Eu queria falar boa noite para todo mundo. Alguns chegaram depois, que eu já tinha falado, né? E agradecer imensamente a presença de todos esses alunos. Eu fui vendo essa sala, né? Ficando cada vez mais cheia de aluno. Então, a gente fica muito feliz com a participação, com o comprometimento de vocês, porque essa aprendizagem ela é muito importante para a vida acadêmica. Vocês vão seguir com essas informações, igual eu coloquei, em outras frentes de física que vocês terão aí nos próximos semestres. Então, muito obrigada mesmo pela participação, por vocês terem, né, tido essa organização de participar, e amanhã a gente conta novamente com a presença de todos. E quem sabe também outros colegas que não puderam estar hoje ao vivo, amanhã estejam conosco. Se vocês puderem nos ajudar, incentivando os colegas, a gente fica muito agradecido também. Tá bom, pessoal? Obrigada mesmo. E boa noite para todos. Professor Henrique, fique à vontade aí também. Bom, pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Foi um prazer estar ajudando aí nessas aulas práticas e conto com vocês amanhã. Pessoal, então, olha só, mais uma vez, boa noite, agradeço demais, tá, todo mundo ali. Professor, se puder, já pode encerrar a gravação, Boa noite. Boa noite, pessoal. Tá, amanhã a gente se vê. Muito obrigado a todos.